Superar em alguns momentos é você fingir que não está vendo algumas coisas para avançar. Mas tem coisas que não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Você precisa avançar mesmo que elas estejam lá. A gente pregou sobre coragem nas últimas semanas, sobre sonhos nas últimas semanas. E a grande verdade é que você só vai viver os seus sonhos se você tiver coragem e ousadia para se lançar. Mas vai ter momentos que algumas coisas vão fugir do teu planejamento. Alguém já teve algum momento em que algo fugiu do teu planejamento? As nossas mães são o melhor exemplo de superação. Eu não sei se você já acompanhou a gestação de alguma mulher de perto, mas é insano o que acontece no corpo de uma mulher, na mente de uma mulher e nas emoções de uma mulher enquanto ela está gerando vida. Superação, se tem algo que a gente pode ver claramente nas mulheres, é principalmente no período de gestação. Elas precisam superar crises, dores, elas precisam superar mudanças, porque elas sabem que tem algo de valor sendo gerado dentro de si. Então eu quero falar sobre superação na perspectiva das nossas famílias. E tem algo acontecendo dentro da nossa casa exatamente agora que a gente precisa superar. Alguns tiveram que superar. Você ouvir sua mulher falar: eu te avisei, quando você fez uma sociedade que ela disse para não fazer, ou entrou no negócio que ela disse para não entrar. A gente precisa superar pequenos e grandes desafios. E eu aprendi a celebrar essa característica na minha mãe, porque a nossa história é uma história de superação. Tiveram algumas crises que a minha mãe precisou resolver, porque mulheres são como leoas. Eu não sei se você sabe, as leoas têm mais capacidade de caça do que os leões. Você sabia disso? Quando elas despertam, elas são mais perigosas do que os leões. E se você não sabe muito bem como isso funciona, mexe com o filho de uma leoa e você vai ver do que elas são capazes de fazer. Então falar de superação, irmão, é falar sobre permanecermos mesmo quando algumas coisas fogem do nosso controle. A gente precisa permanecer mesmo quando algumas coisas não estão acontecendo como a gente imaginou que aconteceriam. Você que está em qualquer lugar do mundo, ou passou por isso em algum momento, ou você vai passar. A gente precisa aprender essa qualidade de perseverar mesmo quando tudo parece fugir do nosso controle. É isso que separa meninos de homens. É isso que separa pessoas que têm uma grande ideia, de pessoas que são visionárias. É isso que separa os faladores dos fazedores. Irmão, a perseverança é o que separa alguém que tinha uma ótima ideia no início da jornada e alguém que construiu uma história que agora está afetando a história de outros. O que vai definir a história é se você vai perseverar mesmo nos momentos de crise. E, irmão, o que vai definir a história que os seus filhos vão ter não é aquilo que você não viveu, não fez, mas é aquilo que você vai fazer, vai viver, vai construir. Os tempos sempre foram difíceis. Só que agora a gente tem um símbolo que muita gente quer se apegar para justificar os seus fracassos. Quantos empresários justificaram a quebra dos seus negócios por conta do plano Collor? Quantos deles já estavam quebrados independente do plano Collor? A gente não pode pegar um problema e a gente utilizar ele como se fosse uma base de justificação para os nossos fracassos. Por que você quebrou? Porque o dólar está 6 por 1. Porque o plano Collor? Porque a pandemia? Não, irmão, entenda, isso é vida real. Agora levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é superação. Superação é a gente entender que o nosso último sucesso não pode se tornar o nosso fracasso. É a gente entender que as coisas que vivemos até aqui não se comparam com as coisas que estão adiante. Superação é não parar no primeiro não, é não parar nas primeiras portas fechadas. Superação é continuar mesmo que ninguém acredite em você, com a certeza de que quem te chamou acredita. Superação, irmão, você vai aprender a não depender de aprovação de mais ninguém. Para superar, você vai precisar aprender a não olhar para as circunstâncias. Para você superar, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas vaidades, algumas vontades, alguns desejos. Por quê? Porque você sabe o que queima no teu coração. Você sabe o propósito pelo qual você está sendo consumido. Tem gente que está a alguns passos do próximo romper, mas para. Por quê? Porque não aceita o processo. Irmão, superação não é para qualquer um. Porque se fosse, todo mundo recomeçava. Mas famílias em crise não são um ponto fora da curva. Todos nós em algum momento enfrentamos isso. Tem famílias aqui nesse auditório que, se a gente for levantar, falar quem está com crise no casamento, sei lá, 40% talvez levante a mão. Quem tem enfrentado alguma crise financeira, mais 30%. Quem está enfrentando uma crise de identidade. Quem está com um vazio existencial. Quem aqui só está funcionando, você não sabe ainda o propósito pelo qual foi gerado. Quem aqui pensa em largar a mão de tudo e voltar para casa? Irmão, a gente ia ter no final dessas perguntas um auditório inteiro com mãos levantadas.
O que eu quero compartilhar é que as crises fazem parte, os desafios fazem parte, mas a superação é o que separa meninos de homens, é o que separa mulheres de mães. A gente vive uma crise na nossa geração em que homens têm medo de serem homens e mulheres têm medo de serem mães. A verdade é que o nosso posicionamento é a expressão da nossa fé. A sua fé não é vista com o que você fala, a sua fé ela é vista com o que você faz. Você percebe que toda crise ela serve para revelar a profundidade das raízes. A gente precisa entender que estamos num tempo único na história da humanidade, em que está todo mundo tendo que superar. Então, se a gente entender que o que você está superando pode ser um canal de cura para quem precisa superar, é que a tua vergonha de ontem pode se tornar a dupla honra de hoje.